Bom dia, alagoanas e alagoanos que nos assistem através da TV Assembleia, nos diversos ambientes desta casa. Como sempre faço, e no momento faço essa fala, senhor presidente, sem usar a máscara, porque estou respeitando o distanciamento por orientação da ciência, mas como sempre faço ao ocupar essa tribuna, em tempos de pandemia, eu peço a todos que continuem usando máscara, lavem as mãos, façam a utilização do álcool em gel 70 nessa higienização, porque assim nós estamos nos protegendo também as outras pessoas, estamos fazendo a nossa parte. Bom dia, servidores da Casa de Tavares Bastos, aos senhores e senhoras membros da imprensa aqui presentes, colegas deputadas, senhores deputados, presidente Marcelo Vitor. Ocupo na manhã de hoje a tribuna para expressar o meu sentimento com relação ao momento em que vivemos, particularmente em relação ao rito sobre o PCCS da educação. E desde os últimos dias iniciou-se quanto à análise, discussão, votação da matéria que foi enviada pelo Executivo. E afirmo logo, foi tarde, senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores, muito tarde. E como chega tarde essa matéria na casa? Chega só agora, o que nos permite, deputado Inácio, pensar em uma falta de prioridade na política de valorização dos servidores da educação. Agora, incrível é que chega tarde, mas vem revestida de urgência, de prioridade, de imediatismo, como se fôssemos fazer justiça com os profissionais da educação no pagamento agora do mês de outubro, quando ouvimos desde 2015 que uma das prioridades de Alagoas seria a valorização dos profissionais de educação como um instrumento de transformação. Chega tarde e chega, infelizmente, sem as informações de impacto financeiro, inclusive no orçamento do Estado dos próximos anos. Ausência de informação, ausência de estudo dos impactos, que inclusive já foi motivo de denúncia minha no plenário dessa casa. Denunciei e até já abstive-me de votar a atitude que me constrangeu, mas fiz a título de protesto. Lembrando que não votei na matéria de pedido do último empréstimo pelo Executivo em protesto a essa prática recorrente de aprovarmos projetos de leis de iniciativa do Executivo com ausência das devidas informações e celeridade em aprovar, prejudicando, inclusive, uma análise mais profunda. Pontuo, inclusive, que é comum, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil, que os executivos tratam as casas legislativas Brasil afora, dessa forma, sempre em processo não precedido por audiências públicas, sem transparência, sem informação, sem tempo para uma análise mais profunda e pior. Esses projetos sempre tratam de temas muito importantes na vida dos alagoanos, na vida dos servidores, pois tudo que impacta financeiramente impõe ainda mais dificuldades em atender os anseios dos serviços e das obras estratégicas para o futuro de Alagoas. Eu aqui registro e saliento que essa casa tem demonstrado avanços no legislar, avanço no fiscalizar, no mediar os interesses da sociedade. Desde a eleição do senhor presidente Marcelo Vitor, com o apoio esmagador dos deputados contra uma candidatura, deputada Ângela, apoiada pelo governo, essa casa, deputado Nácio, fortaleceu a todos. Os opositores do governo, que são poucos, são respeitados e têm garantia na casa. E por isso vem produzindo leis, vem produzindo indicações, apontando erros e possíveis irregularidades. Atuação essa em favor da democracia e em respeito aos alagoanos. Dos chamados independentes, com décadas de atuação no parlamento e outros mais recentes, mas todos imbuídos do espírito de fazer mais e melhor pelo Estado, e nunca de interesses pessoais ou de grupos, atuando igualmente aos opositores e governistas, no que diz respeito às análises, à elaboração de leis e de fiscalização, mas mantendo sempre as suas posições e as suas convicções.
Também, no momento de fortalecimento, fortalecemos a base governista e registro que essa também acompanha a independência do Legislativo em várias matérias, para o bem da produtividade da Casa, coordenada pelo nosso presidente, e essa base se alinha ao governo, na maioria das vezes, por ser sustentação de um projeto eleito pelo povo. Essa Casa tem avançado muito e eu espero que continue avançando cada vez mais como Casa Legislativa, Casa do Povo, como poder independente. E encerro esse registro de avanços, senhor presidente, de independência e de avanços dessa Casa, parabenizando de forma representativa o deputado Cabo Bebeto pelos opositores, o decano desta Casa, o deputado Antônio Albuquerque, pelos independentes, porque assim são chamados por analistas políticos, e o deputado Silvio Camelo, pelos mais governistas, reconhecendo sua atuação na presidência. Eu estendo os meus parabéns ao deputado Marcelo Vitor, que tem proporcionado essa atuação mais profícua do Legislativo em comparação a décadas passadas. Pois bem, colegas servidores da educação, eu, sim, voto a favor da matéria. Um voto convicto da sua importância e isoladamente analisando. Isso mesmo, eu voto sim a favor do PCCS, pois desde o primeiro mês que exerço um mandato eletivo de representação popular, deputado Inácio, desde o primeiro mandato, eu já tenho a educação como prioridade estratégica para esse Estado. E vocês, servidores da educação, e suas representações, sejam elas sindicais ou de outras lideranças da área, sabem muito bem disso, pois inúmeras vezes nós dialogamos em nosso gabinete e agimos em várias frentes em busca das melhorias e dos avanços para a categoria e para a educação pública de Alagoas. Foram audiências públicas, cobranças, mobilizações e muito trabalho e diálogo. Infelizmente, os pleitos quase nunca foram atendidos pelas instâncias de decisão da área da educação. As raras exceções que foram atendidas, todas elas foram comemoradas, pois sempre vale a pena lutar pela educação. Não luto sozinha, luto ao lado dos conselhos de educação, porque ouço e dialogo sempre que posso, mesmo estando eles fragilizados em suas condições de atuação. Trabalho ao lado de organismos internacionais e nacionais que desejam uma educação de qualidade. Me reúno junto à Undime, à UNCME, o Conselho Estadual de Educação, o FAEEJA, o Fórum Estadual de Educação, o Núcleo de Educação do Ministério Público, dentre tantos outros. Respeito e ouço sempre a todos. Tudo isso com um só propósito, de fazer Alagoas enfrentar o seu maior desafio, melhorar consistentemente a sua educação, e sempre vou lutar para denunciar e evitar uma mudança panfletária, uma mudança ilusória, muitas vezes apenas de retórica e de belas propagandas milionárias falando de bilhão. Luta e muito trabalho para tirar um dia no futuro o nosso Estado das piores colocações e impulsionar o seu desenvolvimento sustentável através da educação. E aqui, senhor presidente, deputado Chico Tenório, deputadas, eu abro um parênteses nesse meu pronunciamento e o faço para descaracterizá-lo de qualquer viés político-eleitoral. Senhoras e senhores telespectadores, aos que nos assistem pela TV Assembleia, aos que nos assistem ao vivo, aos que vão assistir e que assistirão pelas reprises dessa sessão, eu venho afirmar para todos. Eu, Jó Pereira, não sou, nesse momento, pré-candidata a nenhuma chapa majoritária em 2022, como anunciam diversas matérias veiculadas em jornais, blogs e rádios. Seja como governadora, seja como vice-governadora desse ou daquele político compondo chapa, seja desse ou daquele grupo político citado. Eu afirmo que eu não fui consultada, direta ou indiretamente, como também não me reuni
nesse sentido de tal decisão, como colocam essas matérias de cenários consolidados. A especulação em relação ao meu nome, possivelmente, é fruto da análise de toda uma atuação diária em favor das alagoanas e dos alagoanos. É fruto, por exemplo, de muitas conquistas, com muito empenho e sempre objetivando honrar os mandatos a mim conferidos. Leis como a política de um primeiro emprego para jovens, a legislação do jovem aprendiz alagoano, que faz a felicidade já de centenas e centenas de jovens e é apontada como pioneira nacionalmente, norteando inclusive iniciativas de outros estados. Eu lembro a conquista do PAA, que é uma eterna esperança da agricultura familiar, do Fundo de Combate ao Câncer, da facilidade à isenção do ICMS sobre energia elétrica do pequeno produtor, do parto humanizado, da notificação compulsória do registro de nascimento de filhos de mães menores de 14 anos, dos direitos dos deficientes visuais nos concursos públicos, da geração de emprego e renda através da carcinicultura e do selo artesanal dos produtos derivados de leite, entre tantas outras. E registro mais uma vez, senhor presidente, como sempre faço, todas essas conquistas tiveram o apoio total dos deputados que compõem essa casa. E como eu disse, eu sempre agradeço, sempre aponto, quando tem oportunidade de entrevistas, o fato de ter o apoio dessa casa. E como disse, mais uma vez, agradeço ao vivo a todos vocês, deputados e deputadas, e principalmente ao presidente Marcelo Vitor. Conquistas sempre de muita luta, pois a maioria delas, deputado Inácio, tivemos vetos do Executivo e derrubamos. Muitas delas, nós, essa casa, através do presidente, promulgou, assegurando o que rege as regras de elaboração de leis quando há inércia do Executivo. Em defesa de minhas causas e ideias, em defesa do diálogo produtivo com a sociedade e dos demais poderes constituídos, não me rendo à pauta de prioridades do Poder Executivo do Estado. As dele, as pautas do Executivo, eu tento ajudar, sempre que entendo como importante para Alagoas. E as que assim não entendo, eu busco o diálogo para criar melhores caminhos. Exercício puro da democracia e de um mandato produtivo e realizador. É isso que eu entendo que Alagoas precisa. É nisso que eu acredito. Em um projeto, em rumo, em políticas públicas de Estado, em planejamento, com planos de curto, médio e longo prazo. Sempre com multissetorialidade e simultaneidade de ação. Por isso, reafirmo, sobre 2022, eu, Jó Pereira, sento à mesa para falar de projeto de Estado, não de projeto de poder. E o grupo político do qual eu faço parte já decidiu que continuaremos colaborando com Alagoas. Temos parceiros políticos de desenvolvimento sustentável e, por isso, em nossas bases são registradas transformações importantes, inclusive nacionalmente reconhecidas. Agradecemos a todos os parceiros e faço esse agradecimento em especial ao deputado federal Arthur Lira, hoje presidente da Câmara. Agora eu vou passar, deputado Cabo Bebeto, a falar de mim, Jó Pereira, independente por natureza, parceira por vocação. Entendo que ninguém constrói nada sozinho, isolado ou solitário. Muito menos um projeto de enfrentamento das gigantescas urgências alagoanas, dos enormes desafios que nos impõem os nossos péssimos indicadores e desse quase intransponível abismo socioeconômico, onde se perpetua a pobreza da maioria esmagadora da nossa população. Por isso eu continuo trabalhando muito, enquanto falam de 2022 e citam composições com o meu nome. Nenhuma fruto de qualquer diálogo decisivo comigo. Sou mulher, deputada Fátima, sou política como Vossa Excelência, como a deputada Ângela também. E como muitas, quero vencer preconceitos e barreiras. Nós, mulheres, não aceitamos mais decidirem por nós. Aceitamos sim dialogar e chegar aos corretos caminhos de construção do futuro. Assim eu deixo claro, deputado Cabo Bebeto, deputado Inácio, deputado Ronaldo,
Assim, eu deixo claro que as próximas palavras são tão somente pela análise do contexto da aprovação dessa matéria que abordo nesse pronunciamento. Afirmado isso, eu digo que as minhas posições em relação ao PCCS seguem a mesma orientação de anos de busca dessa prioridade e nunca qualquer momento de aproximação eleitoral. Voto sim a favor, mas temendo muito que o agora que se aprova, no futuro, não se consiga ser honrado. E digo isso pela ausência do diagnóstico de impacto. Não só dele, o PCCS da educação, mas de todos os demais planos de carga e carreira, que pela lógica apresentada pela mensagem do governador, que quando encaminhou o projeto que ora analisamos, deveriam ter sido também encaminhados para essa casa, por serem importantes para os servidores das diversas áreas, como a área da saúde, os servidores da Uncisal, os servidores da assistência social. Obrigada, senhor presidente. Os servidores da assistência social que defendem o deputado Cabebeto há tanto tempo e que até hoje permanece na promessa. E esse receio em relação ao futuro vem em razão de diversos acontecimentos. Primeiro, em sendo candidato nas próximas eleições, deve o governador atual se afastar até abril de 2022, por não ter Alagoas, hoje, um vice-governador por motivo de renúncia anterior ao cargo. Terá Alagoas um novo governo, eleito por essa casa, o já famoso, em todos os jornais, blogs, governo tampão. Quem vai pagar a conta das mudanças de regras? São novos governos. O tampão, talvez, e certamente o eleito futuramente. Vale lembrar que nesse governo, os servidores não tiveram aumento salarial, quando muito tiveram reajustes, que também chegaram a essa casa sem as devidas informações de impacto financeiro, impossibilitando, inclusive, a análise se poderia ser mais, se poderia ser menos, o que poderia ser justo ou injusto com os servidores, mas seria real, à luz dos números, sem surpresas para o futuro. E sigo, deputado Inácio, essa lógica de impacto no futuro. Quem vai arcar com a estrutura de funcionamento adequado dos vários prédios hospitalares é uma nova gestão do Executivo. Quando todos sabem que esses prédios foram construídos com recursos do FECOEP e os pobres receberam apenas uma cesta básica durante toda a pandemia. E o fundo, o FECOEP, continua sem plano de resgate dos alagoanos da extrema pobreza, mas financiando obras inadequadas de barragens, ampliando o espelho d'água do próprio Canal do Sertão, quando ele próprio, o canal, pede socorro em sua manutenção, maquinários, projeto de uso das suas águas, sem falar a licitação e um dos trechos que estão com problemas sérios. São coisas necessárias, deputado Inácio, que vão acumulando e vão se acumulando para os novos gestores que precisarão arcar com esses custos e tomar decisões que garantam a maior obra de Alagoas. E digo mais, em relação aos prédios da área de saúde, nos últimos 2 anos, alguns deles foram abertos em razão de muito dinheiro e de apoio do governo federal à pandemia, que tinha um objetivo: hospitais de campanha exclusivos de Covid, e assim garantindo a continuidade de parte dos serviços das demais unidades de saúde existentes na rede pública para atender as demais demandas da saúde, as outras doenças que infelizmente ficaram negligenciadas. E com a inexistência desses hospitais de campanha funcionando como apoio à rede pública existente, basicamente, até hoje, os prédios que foram abertos só funcionaram para a Covid-19, com raríssimas exceções, visto que até as alas destinadas ao parto humanizado do dito Hospital da Mulher, deputado Ronaldo, foram paralisadas, foram desativadas. Então é fácil de imaginar
que toda a funcionalidade desses prédios que foram abertos e que ainda estão em construção vão necessitar de muito, mas de muito recurso, agora e no futuro, para não sofrerem com os mesmos problemas que as unidades existentes apresentam há décadas. Cadê os dados? Cadê os números? Cadê o plano de garantia de funcionamento? Quando falamos do HGE, muitas vezes, pessoas que fazem parte do executivo falam de uma herança histórica de problemas. Então, eu fico assim, deputado Inácio, a imaginar o que se dirá no futuro de várias unidades de saúde sem funcionar a contento, pois a gestão atual na área de saúde nunca resolveu os históricos problemas de funcionamento do HGE. E eu aqui não falo só da superlotação, não, mas das condições de trabalho, do número adequado de profissionais e também da falta de insumos, porque nós poderíamos estar vendo ainda o acúmulo da demanda, mas suportada com mais dignidade, com prioridade, com financiamento adequado, por gestores que dizem que podem resolver essas demandas com outros prédios de alta e média complexidade. E isso sempre com poucos recursos que o Estado de Alagoas sempre teve e infelizmente vai continuar tendo. Lamento a análise, mas já poderiam ter demonstrado nos anos anteriores essa condição, essa prioridade, esse financiamento correto para o bom funcionamento do HGE, mas não fizeram. E se tivesse acontecido, seria justo com os profissionais, com os usuários, e nos daria uma tranquilidade, uma demonstração de planejamento. Por isso a pergunta, esses vários prédios são frutos de que planejamento? Eu pergunto e insisto na pergunta. Fruto de que debate com a sociedade? De que transparência com as categorias de saúde? Enfim, de que estudo de viabilidade de financiamento, de implementação de recursos humanos necessários, equipamentos, insumos corretos e em quantidade necessária? Cadê tudo isso? Não esquecendo do impacto financeiro do novo concurso da saúde, que apenas atende à recomposição do quadro da CESAL. Pobre Alagoas. Aumenta prédio, diminui serviços. Essa é a realidade apontada em estudos recentes da área, sobre o atendimento, sobre os exames, sobre diagnósticos, sobre as cirurgias eletivas, em um governo que aplica o mínimo constitucional na área da saúde, diferente do que acontece em outros estados. Triste realidade, também de um estado que aplica 0, alguma coisa na saúde básica, mas constrói prédio para média e alta complexidade. A população quer manter a sua saúde, quer um estado saudável através das ações de saúde básica, não quer adoecer para sofrer com esses atendimentos precários. E por isso eu sou solidária, deputado Ronaldo. A dor de quem precisa de uma consulta, a dor de quem precisa de um exame, a dor de quem precisa de um tratamento emergencial de várias doenças, como a oncológica, e fica nessa época do ano, deputada Fátima, assistindo às propagandas sobre o autoexame, e que é simples, e diz assim: depois procure um médico em caso de detectar algo diferente. Que médico? Onde? Como? Essas pessoas não tiveram um médico da atenção básica, não tiveram os exames de diagnóstico, não estão tendo acesso ao tratamento vital que salva a sua vida. Por isso, senhor presidente, eu vou fazer um relato. Uma senhora me disse, ela mora lá no Selma Bandeira, e eu tive a oportunidade de almoçar com ela, deputada Ângela. E ela me disse: eu tenho vontade de estourar a televisão quando diz, procure um médico assistindo esses comerciais. E eu vou procurar onde? É claro, essas campanhas publicitárias são importantes, pois elas muitas vezes salvam vidas, principalmente daquelas pessoas que têm acesso aos planos de saúde. Mas o que deve ser estratégico, o que deve ser urgente, são os usuários do SUS. Alagoas precisa fortalecer os serviços oncológicos, melhorando a sua oferta.
E essa é a bandeira dessa casa, que defendeu e defende, através da emenda de 1% a mais no orçamento da saúde no passado e através do Fundo Estadual de Combate ao Câncer no presente. Recursos para financiar serviços e ações para os que mais precisam. Cadê a regulamentação do fundo? Já são 7 meses sem ela. E por lei, esse fundo vem acumulando recursos por determinação legal. E a população acumulando desespero e desesperança. Pobre Alagoas, até quem tem pedra nos rins aguarda meses, sentindo uma das piores dores. Meses após meses, sofrendo, até que a justiça ou os meios de comunicação pressionem ou a rede de amigos funcione para que ocorra o tratamento e as cirurgias que são tão urgentes. Tudo dito até agora desenha um quadro de mais uma herança para o próximo governo. Além da necessidade de mudar o foco de construção de prédios para a atenção básica que gera o estado saudável das pessoas. Haja dinheiro, haja comprometimento de recursos para uma atuação melhor no futuro. Mais uma equação difícil, deputado Léo. Prédios versus manutenção versus necessidade de atenção básica. E aqui eu continuo falando dos desafios do futuro em várias áreas. Quem vai arcar com o pagamento dos saldos de recolhimento de anos do passado de alguns servidores que recebem acima do teto do INSS e após as alterações previstas na Previdência, que foi inédita no país, logo a nossa pobre Alagoas antecipar pagamento que faria ao longo dos anos. Quem vai pagar é o novo governo, pois nessa atual gestão da Previdência ficou o aumento da arrecadação através de mudança das regras, inclusive com o histórico desconto dos aposentados que alertamos naquela oportunidade que não era justo, mas mesmo assim, em um tratoraço foi aprovado à época e se aprovou e depois voltaram atrás. Mas cadê os 14 meses que não devolveram? E até hoje, deputado Ronaldo, as pessoas me abordam nas ruas, deputado Inácio, perguntando pela devolução desses recursos. Quem vai voltar a pagar os empréstimos e a dívida do Estado para com a União que foram suspensos, dando uma folga para todos os estados, inclusive Alagoas? O próximo governo. Quem vai passar a manter, a pagar os empréstimos das obras de duplicação, obras que na sua maioria um estudo de tráfego simples não justificaria tal investimento? O próximo governo. E o pior, em várias dessas regiões não veio simultaneamente o crescimento induzido por políticas públicas planejadas e discutidas com a sociedade no sentido de dar viabilidade aos investimentos de duplicação. Caberia talvez sim melhorias e até algumas novas vias que deveriam estar sendo feitas ou que já estão sendo feitas. Essa tem sido a tônica. Um enorme volume de recursos em obras, cimento, areia, concreto, praças, ruas em determinadas localidades, muitas vezes tipicamente obras de prefeituras tocadas pelo governo do Estado. Creches em obras moduladas, uma tecnologia infelizmente não disponível para a nossa realidade de construção por empreendedores locais, infelizmente sem que os gestores da educação apresentem critério de avaliação dos gargalos do ensino infantil, principalmente na capital, para a correta prioridade de construção. E quem vai arcar com o prometido financiamento do primeiro ano? O próximo governo. Há quanto tempo o PEE, tão discutido por essa casa, já apontava a necessidade desse investimento? E nada, infelizmente nada aconteceu. Mas agora chega tarde com o discurso que é pró-infância, pró-educação e, mais uma vez, para outros arcarem com o financiamento. Senhoras e senhores, se não bastasse essas preocupações futuras, deputado Ivan, o dinheiro suado, branco, azul e vermelho, o dinheiro que sai do bolso dos alagoanos, vem sendo gasto
sendo alardeado, que é com orgulho que nós fazemos ações e obras com dinheiro próprio. Várias ações de última hora. Não sei que orgulho é esse de gastar sem claro planejamento, sem envolvimento com a sociedade, uma poupança fruto de aumento de impostos sobre todos nós cidadãos alagoanos. E eu apoiei à época, como deputado estadual, como colaboração de uma ação para enfrentar os verdadeiros desafios de Alagoas, como a primeira infância, enfrentar a pobreza, a saúde básica, a educação, a geração de emprego e renda, mas nunca para fazer caixa, e sim para ampliar a oportunidade de captação de novos investimentos, sejam eles com recursos federais, internacionais, para enfrentar os nossos desafios, com um planejamento estratégico durante todos esses anos, realizando gastos etapa por etapa, para fazermos as conquistas necessárias. Ao pé da letra, senhor presidente, não tem como ser contra qualquer obra ou ação, mas nós temos a obrigação de discordar das prioridades e dos gastos, quando faltam contemplar os desafios históricos. Já estou caminhando por final, senhor presidente. Descapitalizando um caixa estratégico e muitas vezes elogiado anos atrás. Tivemos também a privilegiada oportunidade do não pagamento das dívidas, fortalecendo esse caixa, mas infelizmente registramos uma atuação injusta nas pastas sociais, ampliando dificuldades para tantas famílias alagoanas. E também vimos diversos apoios federais, recursos federais, tendo seu uso relegado em detrimento dos beneficiários. Todos nós sabemos que somos um Estado que todo e qualquer dinheiro precisa ser aplicado aqui, seja ele federal, seja ele internacional, e o nosso dever de uso, nós temos o dever de usá-lo estrategicamente, como garantidor do presente e facilitador do futuro, no enfrentamento dos nossos desafios. E aqui, só para citar um exemplo dos gastos, no pacote da educação, que pagará para jovens que foram esquecidos anos e anos por muitos governos e por este próprio, que em seus 7 anos agora vão dar uma bolsa para esse jovem que está fora da sala de aula há mais de 2 anos para voltar para a sala de aula. Veja bem, o próprio governo diz que está fora da sala de aula há mais de 2 anos. E o que foi feito nesses 2 anos e nos anos anteriores para que esses jovens voltassem a estudar? Não foi feito nada, embora o PEE apontasse esse problema há muito tempo. Aliás, o PEE é um documento da Secretaria de Educação que foi aprimorado por essa casa, fruto de muitas audiências públicas. E quem vai pagar por essa volta às aulas? O novo governo, porque o governo federal só aportará recursos no ano seguinte ao da matrícula. Por que a Secretaria de Educação nunca atuou nesse sentido, com planejamento, com comprometimento? Por quê? Aí eu fico aqui a eterna pergunta, mas eu já tenho a resposta que é muito previsível. Falta de diálogo, de planejamento, de prioridade, de comprometimento com os reais desafios do Estado para promover as transformações socioeconômicas que tanto precisamos. Não são apenas praças, mas muito mais. Creches ocupando espaços estratégicos nas grotas da nossa capital, em apoio às nossas mulheres e às nossas crianças. Só citando um dos exemplos de vários que são gerados pela falta de diálogo produtivo em tempos administrativos fora do foco eleitoral. E aqui eu vou finalizar esse pronunciamento afirmando: participarei sim da aprovação do PCCS da educação, votando pela categoria. Vou contribuir no que for necessário, apesar do receio dos impactos sobre o futuro, de tudo, deputado Inácio, que comentei até agora. Mas eu peço ao governador do Estado, diante de tudo que foi apontado, ainda tem tempo de avaliar o futuro e nos apresentar e apontar números, de realizar audiências públicas que proporcionem um verdadeiro debate, transparência e iniciar, claro, um projeto de futuro. Do contrário, digo sem medo de errar,
Alagoas pagará o preço de um pensamento, de um imaginar sem olhar o futuro. Pensamento imaginado, mas não pactuado, porque só com diálogo produtivo construiremos futuro. Essa é a minha crença, esse é o meu desejo e por políticas públicas eu continuarei pautando a minha atuação. Dessa vez eu não serei vencida, votarei pelo sim. Esse sim do antes tarde do que nunca, mesmo sem os estudos de impacto, pois impacto por impacto nós temos vários, como relatei. E lutei contra a maioria deles, e não acho justo agora lutar também contra um a mais e muito justo plano de cargos e carreiras dos servidores de uma área tão importante, tão estratégica para Alagoas e que defendo desde os primeiros dias como deputada. Viva o PCCS da educação, deputado Reinaldo. Que venham outros planos de cargos e carreiras das demais áreas, antes que tudo seja impossibilitado por tantas obras de cimento, de areia e de pedra. Quanto ao amanhã, nós continuaremos enfrentando desafios e cada vez maiores. Fé, esperança, preparo, diagnóstico, planejamento, multissetorialidade, simultaneidade e muito trabalho continuarão a ser sempre uma verdade realizadora. Meu muito obrigada pela atenção de todos.